Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de 2 bispos e doutores, São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Eles eram 2 amigos e nesta amizade os 2 lutavam para que, na verdade eles disputavam entre um e outro para ver quem é que seria mais santo. Uma santa disputa existente entre os 2. Depois vocês procuram, leiam, vejam a vida desses 2 bispos que fizeram um bem tão grande à Igreja Católica. No Evangelho de hoje, que está justamente no Evangelho de São João, o capítulo 1, dos versículos 19 a 28, nós nos deparamos com uma situação muito interessante. Uma comitiva ali dos fariseus, dos saduceus, foram enviados para perguntar a João Batista quem, na verdade, ele era. O Sinédrio é que enviou essa comitiva, os levitas e tudo. Quando eles chegam lá, eles começam a perguntar: quem é você? Porque João estava batizando tantas pessoas. Então, será que ele era o Messias, o esperado? Será que ele era o profeta? Eles estavam esperando que João Batista pudesse dar uma resposta. E João Batista falou com muita clareza: não, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. É aquele que prepara, que está preparando a vinda do Senhor. João, na sua humildade, ele se coloca nesta posição. Ele sabia muito bem qual era o papel dele. Olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço nem desamarrar a correia de suas sandálias.
E isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde estava batizando. Agora vejam, meus irmãos, é muito importante o que se está acontecendo aqui, porque uma das coisas que nós precisamos certificar de quem está pregando o Evangelho é se aquela pessoa ela está pregando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele pertence realmente à Igreja Católica, para que nós possamos acolher a mensagem, o Evangelho, porque senão nós iremos ouvir uma mensagem deturpada ou uma mensagem que não seja verdadeira. Nós precisamos tomar muito cuidado, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, tempo das mídias sociais. Toda hora nós vemos uma pessoa aí falando de Deus, outras falam somente do Pai, outras falam somente do Filho, misturam as coisas, e nós que muitas vezes não estamos tão convictos da mensagem do Evangelho, de onde está vindo, nós poderemos nos enganar. Jesus mesmo nos alertou, dizendo: cuidado com aqueles que estariam revestidos de pele de cordeiro, mas na verdade eles são lobos querendo nos devorar. E a primeira leitura de hoje, que nós encontramos no Evangelho, na primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 22 a 28, nos alerta justamente a respeito disso, como nós já vimos esses dias, quando João falou do anticristo. E eu dizia para vocês que o anticristo é justamente aquele que é contra o Cristo, que é contra Jesus. E ele poderia usar de determinadas formas de nos enganar. Por isso nós precisamos estar alerta. Então veja o que aqui São João agora fala na sua primeira carta. Porque antes o que foi lido foi o Evangelho de São João. Agora a primeira carta de São João, ele diz assim: caríssimos, quem é mentiroso, preste atenção. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então, de um modo geral, São João está falando o seguinte: a verdadeira religião é aquela que proclama, que anuncia a Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que a verdadeira religião é aquela que proclama, que anuncia, que fala quem é o Deus verdadeiro? Porque isso nos foi revelado. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, e o ponto base de tudo é a Sagrada Escritura, nós vamos vendo que no Antigo Testamento falou-se do Pai, da manifestação do Pai, o Criador de todas as coisas. Já no livro do Gênesis nós vemos ali falando que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, criou o mar, criou todas as coisas, os pássaros, os animais. Por fim, Deus criou o homem. E aí esse Deus começa a se revelar, se revela ali para Abraão. Depois o povo de Deus que começou com Abraão
foi levado para o Egito através de José, no tempo de José, e eles se tornaram escravos tanto do faraó como dos deuses faraônicos. E aí Moisés tira este povo e leva esse povo para a terra prometida. E aí nós vamos vendo que os profetas começam a anunciar a vinda do Messias, e nesse tempo de Natal nós vimos, e também no tempo do Advento, uma virgem dará à luz a um filho, ele vai nascer na cidade de Belém. Tudo isso nós vimos, estamos vendo nesse tempo de Natal. Por fim, Jesus nasce. Quando Jesus nasce, porque Jesus é Deus e ele precisava adquirir um corpo, ele precisava se fazer homem para nos redimir, morrendo na cruz, ele apresenta o Pai e ele se apresenta. E ali é interessante que no batismo de Jesus, quando João batiza Jesus, o céu se abre e uma voz se faz ouvir, a voz do Pai. O Espírito Santo aparece e a voz do Pai diz: este é meu filho bem amado. Então, aqui está a Santíssima Trindade revelada. E depois Jesus mostra também que além dele, que é Deus, também tem o Espírito Santo. Aqui está a revelação. O que sair disso aqui, meus irmãos? O que sai do que foi revelado, do que foi mostrado no aspecto da Santíssima Trindade? Como eu já disse, um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que vier disso é idolatria, é mentira, é negação. Então é isso que São João está falando na primeira carta. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, nos tempos que nós estamos vivendo, existem seitas, porque elas não são religiões, que elas falam de uma forma bem velada para pegar os católicos. Elas falam de Jesus Cristo, mas quando se aprofunda nos ensinamentos deles, nós vamos ver que eles negam que Jesus é Deus. Eles falam que Jesus não é Deus. Quem é Deus é somente o Pai. E quando negam Jesus, negam também a pessoa do Espírito Santo. Então eles vêm com aquela palavra muito bonita e tal, e vai falando, e as pessoas que não estão firmes na religião acabam se deixando levar. Por exemplo, se você perguntar para um espírita, que na verdade não é uma religião, uma filosofia, quem é Jesus Cristo, eles vão dizer que Jesus é um ser iluminado. Os testemunhas de Jeová negam que Jesus seja Deus. Para eles só Jeová é Deus, só o Pai é Deus. Os muçulmanos também não creem que Jesus seja Deus, dizem que Jesus é um grande profeta. Isso eu estou falando de algo real. Se vocês perguntarem para eles, eles vão dizer, porque é uma realidade. Um judeu também não acredita que Jesus seja Deus. E João está falando justamente isso. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então, fiquem cientes de uma coisa. Tem aqueles que negam o Filho, mas não negam o Pai. Mas eles negam o Filho e negam também o Espírito Santo. Então, todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. João está dizendo.
Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecerei com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quem crê na Santíssima Trindade terá a vida eterna. Quem não crê não terá, meus irmãos. Pode ir lá nesses lugares acontecer grandes coisas e até curas. Pode até acontecer isso. Mas se eles negam o Filho, não, o Filho foi um grande profeta, ele foi um ser iluminado, ele foi isso, foi aquilo, mas se você pergunta, mas Jesus é Deus? Deus, ele não é Deus. Então Jesus está dizendo que quem nega ou melhor, no Evangelho, na primeira carta de São João hoje, está dizendo que quem nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo não terá a vida eterna. É o que ele está dizendo. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aquele que permanece no Filho e permanece no Pai. Eu só estou traduzindo para vocês o que a Sagrada Escritura está trazendo para nós. E às vezes nós não entramos muito nesses detalhes, muita gente não entra para não criar confusões e tudo mais. Mas eu estou falando aqui para os católicos, e nós católicos precisamos ter uma base muito sólida para que nós não venhamos a nos perder. Quanto a vós mesmo, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo e ela é verdadeira e não é mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos também ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando na sua vinda. Então, quando Jesus vier na vinda, por nós professarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando ele vier na sua glória, na segunda vinda, nós iremos com ele. Essa é uma grande verdade e nós não podemos sair desta verdade. Só que eu queria falar, aprofundar mais ainda em algo. Aí nós vamos encontrar muitas seitas aí que vêm do catolicismo, ou seja, que se desmembraram do catolicismo. E eles dizem que eles creem na Santíssima Trindade. Mas aqui entra uma outra questão que vai diferenciar o catolicismo tanto das religiões pagãs como das seitas cristãs. A Eucaristia. Se você perguntar para um evangélico se ele crê na presença de Jesus na Eucaristia, eles vão dizer que não, que Jesus não está presente na Eucaristia. E, no entanto, Jesus falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Se você pegar os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e ali para o final, vocês vão ver lá a instituição da Eucaristia. Naquela noite, Jesus, estando com os 12, ele pegou o pão e disse, isto é meu corpo. Depois ele pegou o vinho que estava no cálice e disse, isto é o meu sangue. E São Paulo, depois lá, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, São Paulo vai falar justamente disso, que naquela noite, Jesus estando com os apóstolos, ele pegou o pão, partiu, disse, é meu corpo, depois pegou o cálice, isto é meu sangue, fazer isso em memória de mim, fazer isso até que ele venha
E ali está instituído o sacramento tanto do sacerdócio, quando ele diz fazer isto em memória de mim, e o sacramento da Eucaristia, quando ele diz isto é o meu corpo. Ah, mas os evangélicos, eles têm também a ceia. Sim, eles têm, eles fazem lá, eles relembram, mas eles não dizem que ali é a missa. Eles não falam que ali é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tomam, e quando eles bebem, eles fazem ali, eles não creem que estão bebendo o sangue de Cristo e comendo ali o corpo do Senhor, se alimentando do corpo do Senhor. Porque para eles ali é apenas um momento que eles estão fazendo. Claro, e ainda mais que o pastor, ele não tem o poder da transubstanciação, ou seja, de, através da imposição das mãos, fazer com que aquele pão se transforme no corpo do Senhor e o vinho no sangue do Senhor. Realmente, eles estão certos em não acreditar. Agora, nós não. O sacerdócio da Igreja Católica é o sacerdócio verdadeiro. Então, até Martim Lutero, meus irmãos, só existia a igreja cristã que existia era a Igreja Católica. De Martim Lutero para cá é que começou essa heresia, e aí Martim Lutero se dividiu, aconteceu o cisma, e com o cisma vieram também as heresias, e aí estão esse monte de seitas por aí, que dizem que são cristãs, mas não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. E nós cremos. Então, o João, na primeira carta, ele está dizendo para nós católicos que é para nós tomarmos cuidado nessas últimas horas que nós estamos vivendo. Nós precisamos tomar muito cuidado, é preciso estar olhando. Foi isso que aquela comitiva fez com João. Uma pessoa estava ali batizando, falando do Messias. Então, quem é esse cara? Vamos ver quem é esse cara. A mesma coisa nós. Quem é essa pessoa que está falando de Jesus Cristo aí? Quem é essa pessoa que está dizendo a nossa igreja é a certa e a Igreja Católica é uma igreja de idólatras? Quem é essa pessoa? Precisamos observar, porque uma vez que já fala disso, nós já devemos estar de antenas ali em alerta. Precisamos estar em alerta. Olha, isso aqui não é da Igreja Católica. Permaneçamos na Igreja Católica. Porque aquele que nega o Pai e quem nega o Filho não é dos nossos, São João está dizendo. Então, neste início de ano, vamos ficar firme na Igreja Católica, vamos permanecer na Igreja de Cristo, não vamos entrar na onda aí de tantas religiões que estão surgindo. Permaneçamos na Igreja Católica. Jesus é o fundador da Igreja Católica. Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Nós cremos nisso, nós professamos isso, nós cremos na Igreja Católica, nós não cremos em outras igrejas, nós não cremos em outras religiões. Agora, se as pessoas querem permanecer nessas seitas, se quiserem continuar nas falsas religiões, aí é problema de cada um, porque cada um é livre para escolher. Eu estou falando como sacerdote da Igreja Católica, da Igreja Verdadeira. Para vocês católicos, não saiam da Igreja Católica. Porque o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Está compreendido? Uma vez compreendido, um feliz ano novo, permaneçamos fiéis e não vamos nos deixar levar
pela mentira, porque a verdade é essa: Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é um Deus só, em três pessoas. E isso nós cremos. E São João está dizendo para nós tomarmos cuidado, porque quem nega que Jesus é Deus é um mentiroso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.